gente começa então com o duelo entre Corinthians e Red Bull Brasil. Primeiro empate do Timão no Campeonato Paulista em jogo com 2 gols contra. O Fábio Carilli já está falando, é isso? Vamos ouvi-lo. Então, que análise que você fez do jogo? Sim, terceiro jogo sem vitória, o empate hoje. O time hoje foi mais consistente, né? Achei o time mais concentrado, mais consistente dentro de campo, melhor posicionado. Acho que a gente voltou o que foi feito bastante o ano passado e deu mais consistência, né? A substituição no intervalo foi para dar mais dinâmica, para o Maicon infiltrar mais, que é a característica do Maicon, é de chegar mais na área, diferente do Camacho. Mas eu gostei assim do comportamento da equipe e infelizmente tomamos o gol aí de uma pura infelicidade. Esses 3 jogos sem ganhar, evidentemente que a torcida fica incomodada, e você? Claro que incomoda, mas eu tenho que estar minha cabeça tranquila, conversar bastante com meus auxiliares, pessoas que trabalham para a gente procurar. Estamos buscando ainda um time, buscando uma formação, se é o 4-1-4-1 ou 4-2-3-1, dependendo das características dos jogadores, né? Mas o bom é que a gente está assim, num período que dá, né? Assim, o Campeonato Paulista nos dá essa chance, do jeito que é a forma do campeonato, né? Mas o quanto antes nós achar que temos uma semana aí pesada pela frente. Fábio, e o Corinthians também encontrou um Júlio César bem motivado contra a ex-equipe. Isso normalmente acontece, né? Ele teve uma boa participação com defesas no primeiro tempo. O Júlio já foi bem contra o Palmeiras, está fazendo um bom campeonato, foi campeão brasileiro pelo Corinthians, tem uma história, né? A gente criou hoje, eu gostei um pouco mais do nosso time, assim, chegando bem pelos lados, a área mais preenchida. Fábio, a gente viu o Corinthians no primeiro tempo criando muito mais do que na segunda parte. A impressão que eu tive é que pregou um pouquinho, acabou faltando perna na segunda parte. Você está gesticulando, você concorda com isso? É mais ou menos por aí, o time realmente caiu? Não, só senti mais do Romero e do Cleison, né, esses 2 jogadores, tanto que eu perguntei para eles, iam ser as substituições que eu ia fazer se o Juninho não machuca. Né, ali eu tive que mudar, não quis abrir mão dos 2 volantes, né, fazer um jogo, continuar com um jogo seguro para buscar o gol, mas me chamou a atenção mais do Cleison e do Romero. Eu queria falar do jogo de sábado, né? Evidentemente não tem como... A gente vai continuar já com a entrevista coletiva do técnico Fábio Carilli depois do empate entre Corinthians e RB Brasil, jogo lá em Campinas, no Moisés Lucarelli, com 2 gols contra, 1-1 placar final. A gente já estava vendo ali a entrevista do Carilli falando que tem que continuar, tem que tocar. Vamos continuar ouvindo agora o Carilli ao vivo. O Palmeiras contratou bastante. Todo mundo esperando que ele seja o campeão, mas tem muita coisa para ser no campeonato, então 50% para cada um no jogo. Não tem essa quem está melhor, quem está pior. A gente já viu vários clássicos aí, ganhamos em 2012 com 2 gols do Romarinho, com o time totalmente reserva e o Palmeiras titular, depois nós perdemos para o Palmeiras reserva. Então essa camisa aqui contra dentro de campo você tem que fazer por merecer, então não tem porcentagem maior para nenhuma equipe não. Agora, Fábio, o desempenho nessas últimas 3 partidas te preocupam para o clássico contra o Palmeiras? As 3 não, né? Não sei se você estava aqui, eu já falei que o time hoje eu gostei, bem postado. Gostei do primeiro tempo contra o Santo André, gostei do primeiro tempo contra o Novo Horizontino. Depois a gente está desconcentrando, né, e está fazendo o segundo tempo muito abaixo, né? Mas hoje, repetindo, eu gostei da consistência da equipe. Fábio, sobre o lance do gol sofrido, né? A minha impressão é que a bola era do Cássio e aí foi uma infelicidade primeiro do Juninho, né? Que tentou e desviou a bola dele. Foi o que você conseguiu ver ali do banco de reservas também? Talvez ele foi um pouco afoito na jogada? Não sei te falar, o Ortega não viu o lance ainda. Dali eu vi que os 2 foram para a bola, né? Os 2 foram para a bola no intuito de tirar e infelizmente a gente tomou o gol. Carilli, nessa questão ainda, né, de um jogador na frente, com a característica que você tinha no ano passado, o que na tua opinião está fazendo mais falta? A questão da retenção da bola que você tinha com o Jô ou a qualidade na finalização? Porque chegam bolas até ali, uma ou outra, uma possibilidade de cabeça. Todos os outros jogadores, tirando o Casim, e já vou adiantando porque que eu não estou usando o Casim está fora da Libertadores, 5 jogos, eu preciso encontrar um time, né, sem contar com a característica do Casim para os jogos, porque na Libertadores eu não tenho ele praticamente na primeira fase inteira, né? Então são jogadores, nenhum outro é 9 de origem, sai e muitas vezes, algumas vezes chega atrasado, quer vir armar pela característica, por isso que a gente tem que encher mais a área com outros jogadores, não só dependendo do 9. Fábio, só para terminar, o negócio agora é trabalhar, porque a sequência é complicada, né? Tem o Palmeiras, depois a estreia contra o Milionários na Colômbia, na Libertadores, depois mais um clássico contra o Santos, quer dizer, o nível de dificuldade vai aumentando, né, Fábio? Mas não é agora que trabalha, é sempre, né? Tem moleza, é Corinthians, precisando de resultados sempre é uma camisa que requer buscar títulos, buscar as coisas maiores, então não é porque é semana de clássico que tem que trabalhar mais ou menos, a gente vem trabalhando forte desde o começo. Obrigado. Falou.
falando depois desse empate em 1-1 em Campinas. Pois é, a gente está com uma enquete no ar. Corinthians e Palmeiras se enfrentam no próximo sábado na Arena Corinthians, em clássico de apenas uma torcida, exatamente a do Corinthians. E a nossa enquete trata justamente sobre esse assunto. Na sua opinião, torcida única é a melhor forma de evitar a violência nos estádios? Vai lá no nosso Twitter, @CentralFoxBR, e responda. Já está rolando, os votos já estão lá e, por enquanto, 77% dos nossos internautas estão dizendo que não é a melhor forma de evitar a violência nos estádios, contra 23% que apostam no sim, que sim, seria a melhor forma. Continue então participando, que ao longo do Central Fox a gente mostra a parcial. Agora a gente então aciona o nosso repórter Fernando Caetano em Campinas, no Moisés Lucarelli, depois desse empate em 1-1 entre Corinthians e Red Bull. É contigo, Fernando. Turno aí. Sabe fazer ao vivo. É, tem que ser ao vivo, né, Julião? O retorno. Daqui a pouquinho a gente faz contato com o Fernando. Fernando Caetano, é contigo. Legal, então. Olá, legal, amigos. Agora sim, tô ouvindo bem, ao vivo aqui, direto do estádio Moisés Lucarelli, que é da Ponte Preta, mas que hoje foi utilizado pelo Red Bull, também aqui em Campinas. A equipe manda os jogos nesse estádio, recebeu o Corinthians e o Red Bull numa boa sequência, 5 jogos sem perder. Hoje ficou no empate contra o Corinthians. Ao meu lado está o Júlio César, goleiro do Red Bull, que foi revelado nas categorias de base do Corinthians e que teve uma boa participação com defesas importantes. Tudo bem, Júlio? Boa noite. Queria que você falasse desse jogo 1-1 contra o Corinthians aqui em Campinas. Boa noite. Boa noite, prazer estar participando com vocês. Foi um jogo bom, acho que a gente não ficou atrás, procuramos em todo momento vencer o jogo e empatar com o campeão brasileiro é um bom resultado. Claro que a gente está jogando em casa, a gente queria a vitória, mas a gente tem que ser humilde bastante para reconhecer a qualidade que tem do outro lado e que esse um pontinho aí pode fazer muita diferença pra gente no final. Ô Júlio, mais uma vez aquela lei do ex entrou em campo, né? Ex-jogadores contra ex-clubes, sempre se destacando. Hoje você também teve uma participação fundamental. Graças a Deus fui bem tudo, mas é uma lei do ex, sem mágoa, sem nada. É só querendo fazer um bom jogo mesmo para minha carreira, porque o Corinthians é o time que eu tenho muito carinho. Fico feliz por ter feito um bom jogo contra um bom time e ter podido ajudar o meu time a sair daqui pelo menos com um ponto. Então, é isso que é especial para mim, a boa atuação e a gente conseguir pelo menos um resultado que traz algum ponto. Obrigado então ao goleirão Júlio César do Red Bull. Empate 1-1 contra o Corinthians aqui em Campinas. Corinthians completa 3 jogos sem vencer. Vinha de 2 derrotas para Santo André e São Bento e agora empate contra o Red Bull. Situação que liga ao sinal de alerta no Corinthians, porque a sequência que vem agora é complicada. Sábado que vem, clássico contra o Palmeiras. Depois, na outra semana, na quarta-feira, lá na Colômbia, o Corinthians estreia na Libertadores contra o Milionários. Na volta da Colômbia já tem clássico contra o Santos. Enfim, partidas difíceis aí na sequência corintiana nessa temporada, Campeonato Paulista e também Libertadores. Daqui do estádio Moisés Lucarelli, voltamos aos estúdios do Central Fox. Legal, Fernando Caetano ao vivo lá no estádio Moisés Lucarelli em Campinas, onde o Corinthians empatou com o Red Bull Brasil agora há pouco, 1-1, com um gol contra para cada lado, coisa rara no futebol.